Persona em Foco de hoje vai homenagear uma das maiores estrelas do teatro brasileiro. Uma diva, né, Anali? Realmente. Ela nasceu em agosto de 1922. Mas aos 15 anos ela já estreava no cinema. Depois vieram os palcos e foi principalmente aí que ela exerceu plenamente o seu talento e o seu fascínio. Durante mais de 60 anos, sua presença iluminou o teatro, o cinema e a televisão de todo o Brasil. No Persona em Foco de hoje... Tônia Carreiro! É uma figura humana, geralmente um busto, né? Que é utilizado, às vezes de perfil, às vezes até mesmo de frente, utilizado em moedas ou medalhas, né? Antigamente representava sempre o imperador, ou sempre o rei, sempre o monarca. E a partir do advento da República, até mesmo no Brasil, foi utilizado para personagens ilustres, né? Mariane é a representatividade da República, né? A figura da Mariane surgiu com a Revolução Francesa, em 1789, mas ela realmente foi a primeira vez que ela foi retratada foi em 1830, no quadro de Eugênio de Lacroix. A partir daí foram utilizadas várias mulheres para retratar, para representar a Mariane, a figura da República. Na França é famosa a inspiração de Catherine Deneuve, uma atriz belíssima, né? E até mesmo de Brigitte Bardot. A figura da Mariane já foi utilizada como efígie em vários países, várias repúblicas, né? E talvez uma das mais famosas seja a Estátua da Liberdade, em Nova York, que é Mariane, a figura da República. Em 1965, aqui no Brasil, foi lançada uma moeda com uma efígie muito bonita. Ela foi lançada numa moeda de 50 cruzeiros, em 1965, uma moeda bem pequenininha. Era uma figura feminina belíssima. Eu, particularmente, considero essa efígie mais bonita de todos os tempos em todo o mundo. A inspiração para essa moeda, para essa efígie, que foi criada pelo mestre gravador da Casa da Moeda, Benedito de Araújo Ribeiro, a musa inspiradora dele, sempre, no começo, não veio à tona. Ninguém sabia quem era aquela mulher linda, né? E logo depois foi se associando àquela efígie à figura da atriz Tônia Carreiro. E eu acredito que no Brasil, nos anos 50, não existisse pessoa mais linda do que Tônia Carreiro, né? A partir daí existia uma série completa. Todo o dinheiro, as moedas que circularam no Brasil de 67 até 78 tinham Tônia Carreiro estampada, né? São 50 moedas diferentes, né? Cada uma com o seu valor e com o seu ano. Então a gente pode contar como 50 moedas diferentes, todas com a mesma efígie de Tônia Carreiro. Nos anos 90, nos anos 2000, alguns jornalistas confirmaram com Tônia Carreiro se era ela mesma, a musa inspiradora de Benedito Ribeiro, e ela confirmou que era ela sim. Ela se sentiu envaidecida pela homenagem que foi feita a ela, né? E que ela estava presente nos bolsos de todos os brasileiros, né? Agora a gente vai lhe presentear com uma moeda da Tônia Carreiro. É uma moeda muito valorizada. E agora você vai ter a tua Tônia Carreiro. É a minha Tônia Carreiro. Muito obrigado. Obrigado a você. Eu sou de 23 de agosto de 1922. Meu pai era general do Exército, morreu general do Exército. Quando eu nasci, ele era capitão. Ele se chamava Hermenegildo Porto Carreiro.
Eu sou suburbana de nascimento, mas nessa época o subúrbio era o Rio de Janeiro bem tranquilo. Ninguém da minha família foi rico, mas tivemos sempre o ideal da vida, que eu acho que é o ideal. Não faltar nada, não sonhar com coisas impossíveis. Morávamos na Fortaleza de São João, moramos em Piquete, São Paulo, ele era transferido. Depois, ele preferiu entrar para se reformar, entrar só para o magistério. Foi um grande professor. Ela era a única filha, tinha dois irmãos severíssimos, o pai severíssimo, e ela era a mais que virou um pouquinho a mesa ali naquela família, né? O pai tinha orgulho de passear com ela pela Avenida Ribão, que ela era linda. Depois eu sei até onde ela brilhava. Com 14 anos, ela ia ali com o pai no Lago da Carioca. Eu me lembro quando eu morava em Santa Teresa, que no Lago da Carioca a gente descia as meninas da Assunção para ver os meninos do São Bento. Os meninos do São Bento saíram, né? E ela descia lá e os meninos do São Bento corriam todo mundo em cima dela com 14 anos. Todo mundo era apaixonado por ela. Ela nasceu com todo mundo em volta apaixonado. A mãe, o pai, os avós, os tios. A mãe não queria que ela se aproximasse de teatro. Ela disse, isso não é coisa para você. Mãe é Zilda Portocarreiro, muito convencional, muito estrita, muito rigorosa nos seus hábitos. Dizia, mulher separada na minha casa não entra. Coitada. Me casei 3 vezes. Olha, basta dizer que aos 7 anos eu pedi à minha mãe, eu queria estudar balé, eu adorava a dança. Ela falou, Deus me livre, essa menina vai acabar num palco. Minha mãe sabia que eu acabaria num palco. Foi contra minha carreira até ela morrer. No entanto, depois que morreu, eu descobri debaixo da cama dela uma porção de álbuns, recortes meus, de todo o meu sucesso, de todas as coisas. Esse militarismo, acho que foi muito bom para ela, porque criou uma disciplina. Ela era uma mulher disciplinada no trabalho. Eu tive um pai militar e professor, duplamente inteligente. Era um intelectual, meu pai. E levava em casa Procópio Ferreira, Jaime Costa, e eu aprendi desde cedo a ir com ele pela mão, amar o teatro. Ele mesmo tinha uma belíssima voz. Ele lia poesia para mim com uma voz compassada, tão bonita. Lia Olavo Bilac. Carlos Arthur Thierry. Ele fez nome em televisão, como fez nome em desenho, em pintura, escrevia, dirigiu cinema na Veracruz, Luz Apagada, que é um bom filme, e dirigiu programas de televisão, inclusive comigo. Era um artista desesperado, um homem interessantíssimo, talvez a pessoa mais interessante com quem eu convivi. Quando eu o conheci, ele tinha 19 anos, 5 anos mais do que eu. Eu me casei com 17 anos. Por uma questão de independência, querer sair, ter a minha vida pessoal, e em casa era impossível. Ela era muito inteligente, ela via ao redor dela. Ela foi muito amiga de Aníbal Machado. Aníbal Machado prezava muito ela. Acho que via o outro lado dela, que naquela época as pessoas não adivinhavam que existisse, né? Estava descobrindo o mundo, estava tendo o relacionamento com intelectuais pela primeira vez, conhecendo de perto poetas, cantores, cronistas, pessoas importantes, escultores, pintores, entraram na minha vida para me mostrar a importância do ser humano. E me deram para ler. Primeira vez que eu li Lorca, Fernando Pessoa, que tomei conhecimento de Oscar Wilde, do Pirandello, o que havia de civilização no mundo foi no fim dos anos 40, começo dos 50.
Eu me lembro que eu estava na porta da Colombo, andando. Na porta da Colombo estava um amigo do meu pai, Saraiva se chamava. Vem cá, seu pai me disse que você gostaria de fazer cinema. Tem um amigo, Alípio Ramos se chamava, que está procurando moças para fazerem meninas de colégio. Você aceita? Eu digo, aceito. Cheguei em casa e disse assim, eu vou participar de um filme. Não tem palavras. Entra muda, sai calada. Eu participei de um figurante de um filme que tinha Anselmo Duarte e Madeleine Rosé, se chamava Querida Susana. Anselmo foi um galã, um grande galã. Eu o conheci aí. Eu andava de bicicleta, fazia as aulas, saía correndo e acabou. Já me batizaram Antônia Carreiro. Eu comecei com Nissete Bruno também. Nissete também fazia parte dessa gente toda, que eram alunas, Nissete mais jovem mesmo. Aí eu fui para Paris. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. E ele cismou de estudar pintura em Paris. Tinha fascinação por Paris. E apesar do Cécio ter só 3 anos, lá fui eu. Deixei com minha mãe e uma babá maravilhosa que criou a mim, depois ao Cécio, os filhos do Cécio. Lá estou eu, em Paris, sozinho. Ele foi estudar com o Fernand Léger, pintura. Aí eu descubro um curso de teatro e me meti nele, né? Onde eu aprendi muita coisa, inclusive uma humildade enorme. 2 anos depois do fim da guerra, a França, ela, uma ipanemense, ela não entendeu muito o que estava se passando lá, aquele sofrimento daquela gente. Ela, com toda a alegria dela, naquele Paris sofrido. Foi dificílimo acompanhá-lo, porque era o pós-guerra. Eram meninos muito sofridos. Eu tinha sapato, eu emprestava o sapato. Vocês tinham que ir a algum lugar. Porque eles tinham sapatos feitos de pano, corda na sola. Então, era uma mocidade que representava o que tinham passado. Olha, eu me lembro dos exercícios, eles se levantavam com uma faca na mão, de uma necessidade de drama, de tragédia, de horror de guerra. Porque foi uma guerra muito penosa. O que o francês passou nessa guerra foi uma coisa lamentável. E eu me lembro que ele me mandava assim, anda na neve. Eu nunca tinha visto neve. Então eu andava na areia, do jeito que eu sabia, né? Meio rebolando, era uma gargalhada só. Agora você está sendo perseguida. A perseguição que eu conseguia era alguém me perseguindo na rua. Era uma cantada, né? Uma paquera. Aí era outra gargalhada, porque a perseguição para eles era política. Mas teve um professor que sentou na escada comigo e disse assim, Maria, eles me chamavam de Maria, você vai ser uma grande dama da sociedade, você tem uma beleza excepcional, mas você não é atriz. Eu olhei para ele e disse assim, ou ele está dizendo uma burrice, ou eu que sou burra. O tempo vai dizer. Eu tinha uma confiança em mim muito grande, graças a Deus, sempre tive. Rumando para o alto, rumando, querendo acertar. Trabalhando só com pessoas competentes, me cercando sempre de pessoas melhores do que eu. Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Eu me lembro que certa vez Rubem Braga contou a história de um encontro com você, Tônia, um encontro cercado de um grande encantamento. O encontro realmente foi assim tão inocente e tão poético quanto pretendia o Rubem Braga. Pode ser que tenha havido uma magia para ele.
Para mim, ele me deu um livro. Ele tinha sido expedicionário como redator da guerra. E era uma coisa muito bonita. E ele já vinha com a aura de amigos como Vinícius, como Aníbal, amigos aqui já falaram de Cavalcante. Então, quando ele veio, meu Deus, que papo fascinante. E Rubem era dotado de olhos verdes e cabelos muito bonitos. O resto dele não é lá grande coisa, não. Mas ele era um homem tão bonito por dentro, que eu diria que o meu fascínio pelo Rubem não durou meia hora. Durou a vida inteira, mas um fascínio maior demorou 6 meses. Durante 6 meses eu sentia que havia um lirismo, um envolvimento. Juntos nós vimos exposições lindas, nós fomos ao cinema. Enfim, é uma velha amizade que dura desde 1944. Ele é o sabiá, ele canta mais doce. E quando nós saímos, era a lua. Era o vento caído e o mar sereno. Azul e cinza azul anoitecendo, a tarde ruiva das amendoeiras. E respiramos, livres das ardências do sol, que nos levara à sombra cauta, tangidos pelo canto das cigarras, dentro e fora de nós exasperadas. Andamos em silêncio pela praia. Nos corpos leves e lavados ia o sentimento do prazer cumprido. Se mágoa me ficou na despedida, não fez mal que ficasse, nem doesse. Era bem doce, perto das antigas. A beleza só ajuda. Em todas as circunstâncias, a beleza abre as portas. Agora, desenvolver o talento, como eu tive a oportunidade de desenvolver numa época que éramos poucas, que tínhamos coragem de fazer, com licença, você é atriz. A mãe contra, o pai não diz nada, o marido acaba com o casamento. É muito difícil você continuar na vida artística quando tem tudo contra. Tônia tinha chegado de Paris, tinha feito um curso de teatro com o Jean-Louis Barrault e estava louca para fazer teatro. Tinha se oferecido para fazer um teste em todas as companhias profissionais do Rio possíveis naquele tempo. Eu vim de Paris em 47, determinada a fazer teatro. E eu, com muita humildade, eu queria começar por um pequeno papel. E para o Anjo Negro, então, eu me apresentei para fazer a filha de Maria de la Costa. E Ziembinski olhou para mim e falou: esta mulher no teatro, nunca. Aí eu pedi para fazer uma das mulheres do coro, que ficava com aquele pano negro na cabeça. E novamente foi recusado. Ele, tão pouco que se fala, mas justamente você é bonita demais para entrar com pano na cabeça. Quer dizer, eu era exuberante demais para fazer uma filha. E quando eu quis acabar com a minha exuberância, também fui rejeitada. Voltei tentando fazer teatro quando o Rubem Braga, que era meu amigo, encontrou com o Fernando de Barros. Ele disse: essa moça, Mariinha Thierry, ela quer tanto fazer cinema, você vai fazer um filme com Maria de la Costa, veja se arranja para ela um papel. E ele me arranjou, me chamou. Eu devo muito a Fernando de Barros. Ele me chamou para fazer a irmã da Maria de la Costa, Caminhos do Sul. Eu fui para o Rio Grande do Sul, em Uruguaiana. O produtor, Mário Del Rio, era um espanhol que veio para cá. O produtor
gostou de mim e me fez estrela do outro filme a seguir, onde eu era protagonista. O primeiro filme que eu fiz, eu literalmente comprei todas as roupinhas. O maiô, quer dizer, eu ainda tirei dinheiro do tirê, porque eu não trabalhava, e botei lá. No segundo, eu consertei meus dentes, que não eram bonitos. Isso tudo aqui eu botei direitinho, quer dizer, depois mudou, melhorou ainda. Para fazer o segundo filme. Então, o dinheiro que eu ganhei, eu gastei, pedi adiantado, eu gastei no dentista para sorrir. Ela chegou à conclusão de que para fazer teatro no Brasil ela teria que montar uma companhia dela. Então, esse capricho de mulher que foi eu ter uma companhia minha, cada um entrou com 20 contos de réis e fizemos uma companhia. Eu conheci Tônia quando eu fui com um grupo de amadores daqui, do Abílio Pereira de Almeida, grupo de teatro experimental, em 1949. Fui inaugurar o Teatro Copacabana no Rio de Janeiro, uma das muitas reformas do Teatro Copacabana. Foi justamente aí, em meados de 49, ele apareceu com Abílio Pereira de Almeida, que era um homem de teatro muito competente, um grande autor. E ele veio encabeçando um elenco com algumas peças. Pif Paf, A Mulher do Próximo, eram peças dele. E A Margem da Vida. Apareceu uma figura envolta numa nuvem azul de um fumo que ele soltava e da fumaça, a fumaça se fazia azul, ele estava vestido de homem do mar, homem que se faz ao mar, com uma japona e um cap. E envolto naquela luz azul, falando um texto de Glass Menagerie, A Margem da Vida, do Tennessee Williams. Ele era o Tom, o que escapa e que fica eternamente sentido a mão da irmã. Laura, põe a mão no meu ombro. E eu me lembro disso e fico muito emocionada, porque ele era um advogado e eu vi um ser na minha frente. Eu chegava de Paris, eu tinha visto muito teatro lá fora. E eu vi um ser na minha frente absolutamente iluminado, pronto. E eu disse, é este que vai trabalhar comigo e mais ninguém. Me apaixonei literalmente, em todos os sentidos do termo. Pela voz, pelo comportamento cênico, eu digo, bom, é assim que eu quero ser. Esse que é ator, e eu quero esse para trabalhar comigo. Dezembro de 1949, o ator Paulo Otran, trabalhando para a empresária Tônia Carreiro e o empresário Fernando de Barros, que se uniram para montar uma pequena companhia, Fernando de Barros, que cada um entrou com 20 mil cruzeiros e dava dinheiro para fazer a montagem inteira. 40 mil cruzeiros, pagamos tudo. O ator Paulo Otran entrou ganhando 11 mil cruzeiros. E vocês vejam como eu não me enganei, ele valia mais, só que nós não tínhamos mais. Nem ninguém ousaria pedir mais. E ele foi abençoado por Deus desde que pisou no palco. Eu conheci a Tônia trabalhando junto com ela. Não tínhamos amizade antes nenhuma, né? Quando o Armando Couto veio falar comigo, ele disse, quem é que está na temporada? Essa é a Tônia, Eu digo, tá bom. Então eu comecei a ensaiar, né? Deus dormia lá em casa. Era eu, Tônia, Paulo, o Armando. Era toda noite, sucesso, sucesso, sucesso. E ela se dedicava mesmo.
inteiramente. Sabe, talento ninguém dá, ou tem ou não tem. E ela teve talento. Então eu acho que isso é uma glória para ela. Júpiter! Sim, sou o Júpiter. Levanta-te, Alcmena. Senhor, meu Deus, deixa-me adorar. Levante-se, Alcmena, deixe de bobagem. Há poucas mulheres. Cabe a glória de receber um Deus sob seu teto. Quem vai acreditar que um Deus dormiu na minha casa se eu disser que nada aconteceu entre nós? Alcmena, eu daria tudo para ser anfitrião. Seja bobo, você já não é. Você não tem os mesmos traços, os mesmos gestos do meu marido? Alcmena. Vem, Júpiter. Alcmena. Eu farei com que te sintas tal qual anfitrião. Vem. Teu marido, Alcmena. Deixa o meu marido, coitado. Pobre Júpiter. Tão humilde, né? Trêmulo como um pássaro preso. Mas que castigo, Júpiter. É pior que o de Prometeu, esse. De ficar acorrentado à eternidade. E por isso desprezar o momento que passa. O breve momento que os mortais têm pro amor. Alcmena, eu sou anfitrião. É. Tu és anfitrião, Júpiter. Alcmena, se soubesses o quanto eu te amo. Ouvir isso de um Deus. Vem, Júpiter, como queres amar-me? Como chuva de ouro, como foi com Danae, ou como um cisne, como foi com Leda? Como um touro? Como um homem, Alcmena. Quero amar-te como um homem. Eu não fazia a menor ideia do que era uma atividade de empresária. Era difícil administrar mesmo e havia despesas, mas eu nunca cobrei nenhum tostão, nem sabia que podia cobrar. Era tal a minha satisfação de poder estar fazendo teatro e eu me sentia tão amadora. E a gente pagava tão alto ao Paulo e havia também o cenário do Tirrei, o que ele havia posto e o que o Fernando havia posto, que em 3 ou 4 meses eu acredito que não sobrasse nada para mim e imediatamente a gente ia montar outra coisa com o que sobrava. E o meu interesse era o investimento. E quando fiz teatro, eu era uma amadora total e não cobrei nada. Eu era empresário, não cobrei. E, de repente, eu disse assim, meu Deus do céu, mas vem tanta gente me ver. Olha, Fernando, quando a gente for para São Paulo, eu também quero 11 mil. Ele falou, pois não. Então eu já podia estar ganhando e não sabia. É uma loucura essa fase da minha vida de naivete. Ingenuidade mesmo. Agora, depois, sabem quem eu convidei para me dirigir? O meu primeiro diretor, depois de Silveira Sampaio, Ziembinski. Ele era o grande mestre, ele sabia tudo. Em 1948, eu tomei conhecimento da Vera Cruz, que se fazia em São Paulo uma tentativa de cinema. Eu estreiei teatro em dezembro de 49 e em 50 fomos
para São Paulo. E o plano era esse, montar 4 peças no Rio e depois trazer as 4 peças para São Paulo. Fomos contratados por São Paulo, para o Teatro de Cultura Artística, em 50. Ficamos lá numa temporada vitoriosíssima, já conhecidos, muito conhecidos do Brasil através desse teatro, né? Porque saíamos tanto em revistas, éramos tão bonitos e se falava tão bem de nós. A companhia da Tônia se desfez aqui em São Paulo quando fomos contratados pelo TBC. Naquela época estava começando a surgir a companhia Veracruz, ainda não tinha iniciado suas atividades. E nós não sabíamos que na cabeça do Franco Zampari ele tinha decidido que eu iria fazer teatro e que a Tônia iria fazer só cinema. Escreva. Eu dito. Como foi que você entrou para o cinema? Oh, por vocação. Meu pai era fotógrafo. Faz muito tempo? Oh, não sou tão velha assim. Queria trabalhar em cinema. Eu achava que eu tinha nascido para ser atriz de cinema. E a entrada dela para o TBC foi atrasada porque ela foi fazer vários filmes na Veracruz. Ela levou uns 2 anos fazendo só cinema na Veracruz. Eu senti a paixão que se revela em você. Seu amor, comigo. O melhor filme que eu fiz na Veracruz, o melhor ainda é Tico Tico no Fubá. É o mais coerente, mais caprichado. Esta é Branca, minha sobrinha. E este senhor aqui é músico e compositor. Eu vou deixar vocês um instantinho sozinhos. Oh, Bruno, vamos ver esse negócio de ligação de água. O senhor é mesmo compositor? Que bom. Quero dizer, é a primeira vez que eu conheço um pessoalmente. Tem muitas músicas? Eu gostaria muito de ouvir. Cuidado! Então, eu fui para Veracruz e fiquei Para mim é fácil correr o mundo. 51, 52, 53. Outra coisa. Só fazendo cinema em São Paulo. Eu tinha feito só, De outra raça. em menos de um ano, teatro. Você tem E fiz 3 filmes. E fiquei até 54 proibida de participar do TBC. E só para fazer cinema. E convencida que seria uma atriz de cinema. Eu e Anselmo Duarte, nós escolhíamos aquele terreno para fazer minha piscina ali, não sei o quê. Nós achávamos que aquilo era Los Angeles. Na nossa cabeça, aquilo ia crescer como uma cidade de cinema, né? Ia ser Hollywood daqui. São Bernardo do Campo. É o ABC hoje. De qualquer maneira, aquilo estava programado para ser uma grande indústria brasileira, aquele local. Então, eu fiquei presa, totalmente presa e louca pelo que estava fazendo, empenhadíssima com o cinema até 54. Perdão, senhorita. John Lindsay, não é? Je ne comprends pas. Let's go. Vamos. Tem um rol de fotógrafos e jornalistas. A senhorita? John Lindsay.
Há 3 coisas no mundo que eu não suporto: crianças, cachorros e jornalistas. Crianças, Choram. cachorros Latem. e jornalistas. Entrevistam. Queria ser uma criança, Pra quê? Pra me dar trabalho. para poder chorar. É previsível artista. Mas eu não posso, Por que não pode? porque eu sou jornalista. Bem que eu desconfiei. Escapamos depressa demais dos seus colegas. Solidariedade de classe. Mas você é jornalista profissional? Isso agora depende da senhora, porque se eu não levar daqui a 2 horas a reportagem pronta, eles me despedem. Então eu fiquei na Veracruz, nem pensava mais no teatro. Se bem que todos os ensaios que eu podia assistir de teatro, eu ia ver Cacilda Becker ensaiando, vendo como é que era uma grande atriz, que eu queria ser. Adolfo Celli tinha um caso com Cacilda Becker, e eu me apaixonei por ele por mim. Ele deixou a Cacilda por mim. Eu logo fiquei fascinada com ele. Mas eu sabia o relacionamento dele com Cacilda Becker, que era praticamente a dona do TBC. Foi um trabalho longo de conquista. Eu era muito bonita. E ele várias vezes me dizia: eu não posso ficar com você, porque eu tenho uma responsabilidade com Cacilda. Eu digo: claro, não pode. E foi pouco a pouco, até que ele sucumbiu. Não tinha mais jeito. Você gosta de mim? Se você soubesse quanto, eu nem sei. O Celli foi muito importante. Ele tinha 26 anos quando chegou aqui. Era da idade das pessoas, dos intérpretes, né, ali. Porque ele disse: você tem que ousar. Não fique explorando a sua beleza ou os seus encantos, mas assim, vamos mais nos aprofundar nisso. E Tônia, nas mãos do Celli, se transformou numa atriz muito boa, das melhores atrizes brasileiras também. Eu fiquei casada com o Celli mais de 10 anos. Foi meu mestre, meu professor, pessoa importantíssima na minha vida. Eu nunca me apaixonei tanto por alguém como me apaixonei por Adolfo Celli. Foi um ator excepcional, um diretor que nos ensinou tudo. Nos pegou pela mão e nos fez entender o que era teatro. Então, depois que ele morreu, já tinha se separado de mim há muito tempo, eu encontrei Cacilda, conversamos muito. Eu disse: Cacilda, tudo quanto eu queria quando eu fiquei com o Celli era ser você. Eu queria ser boa como ela foi, séria, competente, capaz. Eu fiz esses 3 filmes e quando nós nos preparávamos para fazer um filme de Ana Terra, de Érico Veríssimo, Celli ia fazer comigo. A Veracruz faliu. Aí, por causa do Celli, porque a Veracruz faliu, o meu sonho não acabou, então eu entrei pro TBC. Quando eu fui pro TBC, foi Uma Certa Cabana, A Mulher do Outro Mundo, Negócios de Estado, a Cândida do Bernardo Shaw. Depois pulei para o Rio, fiz Santa Marta Fabril, O Profundo Mar Azul e saí do TBC. Fiz 6 peças no TBC.
Eu acho que todo movimento de teatro tem um tempo de vida. As pessoas se unem ou em torno de um homem, de uma pessoa, de uma ideia, se apaixonam por aquilo e esse movimento, então, resulta bem ou mal. O TBC resultou muito bem. Mas tinha chegado o momento em que o TBC começou a explodir. E durante o ano de 55, Tônia, Celli e eu resolvemos montar a nossa companhia. Paulo logo disse assim, vou com vocês. Margarida Rey disse assim, vou com vocês. E éramos os grandes elementos os quatro. Começamos fazendo dois clássicos. Fizemos o Otelo, do Shakespeare, e fizemos a Viúva Astuciosa de Goldoni. Coisa de um certo requinte, de uma certa preparação. Há muito tempo não se fazia coisa desse gênero no Brasil. Celli sempre foi um coração aberto, uma pessoa muito franca e generosa. Sempre dividiu todo o seu saber, a sua consciência das coisas, com muito rigor e exigência, com todos os seus atores. E comigo também. Ele foi o meu mestre, o meu verdadeiro iniciador de teatro. Eu dei a mão a ele, caminhei com ele e aprendi com ele. Líder absoluto e total. Mas eu diria a você que a espinha dorsal da companhia era a Tônia Carreiro, porque de nós três ela que tinha a maior capacidade de trabalho, a mais ativa, a mais entusiasmada, a mais decidida. Eu e Celli íamos um pouco a reboque de Tônia Carreiro, essa que é a verdade. Nós dois devemos muito a ela. Primeira vez que fui mesmo falar com ela, que Alfredo Mesquita nos levou ao Rio, nós fomos ver esse Natal na praça. Aí Alfredo nos levou no camarim. Até achei engraçado que eu olhei aquela moça, ela estava de cigana assim, né? Parecia cigana, mas não era Nossa Senhora. Era o Natal entre o cigano. E eu fiquei estarrecida, né? Porque realmente tinha um olhar, e ela muito delicada, não sei o quê. Depois chegou e disse, que belezinha. E fez assim, até hoje que ela me fez belezinha. Eu falei, meu Deus do céu. Ela era uma maravilha. E todo mundo ela era carinhosa. Se você chegasse perto, dizia, oh, meu bem. Sabe? Era uma coisa inato nela, doce. Era o tempo todo doce, corajosa, alegre, feliz. Ninguém lembra de uma palavra dura da Tênia. Ela fez os 6 personagens à procura do autor e ela repetiu um pouquinho o repertório da Cacilda, né? Mas com muito amor, inclusive. Eu queria conquistar tudo que pertencia a Cacilda. O teatro, o modo dela ser. Eu nunca imitei a Cacilda. Ela tinha uma respiração ruim, eu tinha grande orgulho de dizer eu respiro melhor que ela. Não adiantava nada, porque o que ela tinha mesmo, um talento. Os diretores tinham fascínio por ela, fascinação, todo mundo, todos nós. Quantas coisas do repertório dela eu copiei, eu imitei. E quanto poucas coisas eu consegui um dia ou outro fazer melhor do que ela. Tantos anos depois, tendo visto o que ela fazia, era muito difícil suplantar. E tinha graves mesquinharias de vingança, eu sofri muito com isso. Ela me execrou, porque eu fiquei com a Adolfo Celli. Ela me abominou, ela me torpedeou com toda a razão da mulher e com pouca razão da profissional, grande profissional que ela era, porque ela era uma profissional da maior competência. Ela realmente me bombardeou sem pudor.
o que era muito bonito, era muito apaixonante. Ela rasgar o coração e dizer assim, eu amo esse homem, essa mulher me roubou esse homem, eu vou maltratar. E todo mundo sabe por quê? E todo mundo adotava o partido da Cacilda, não o meu, de jeito algum. E, no entanto, foi a grande paixão da minha vida, foi Adolfo Celli. E o nosso caso, o caso dela com Adolfo Celli durou de 8 a 10 meses. E o meu caso com Adolfo Celli durou 11 anos, então era para valer. Nós nos amamos de verdade. Eles tiveram um entusiasmo através do teatro. A Cacilda foi amar de verdade o Valmor. Elas depois se reencontraram ali naquele problema de censura, todo mundo na escada do Teatro Municipal do Rio. Senhor Ministro, a todas as nossas reivindicações, estamos gloriosos, sentados aqui nessa escadaria. E nós estaremos aguardando ansiosamente as medidas que o senhor ministro Gama Silva prometeu tomar. E a própria Cacilda diz que daquelas discussões sobre censura, sobre governo, sobre ditadura, a Cacilda estava falando com alguém e ela ouviu uma voz. Quem é que vai me apresentar esta senhora? Então aí ficamos amigas. Claro, porque quando ela descobriu o que era amor e sabia que não tinha amado o Celli, que era o lugar dela no teatro, que ela sentiu tremer, ela percebeu tudo isso e tivemos grandes conversas sobre isso. A descoberta do Celli e do Autran, dela juntos, foi um trio que transformou muito o teatro, em qualidade, inclusive, porque o Celli era um grande intelectual. Ele baseava cada programa dele, ele fazia um programa por ano. Ele levou todo aquele programa, ele cumpriu mesmo, às vezes, passando dificuldades. Mas ela conseguia trabalhar feito uma louca, ela é uma trabalhadora. Teatro para ela, sem teatro, não teria vivido. Ela se encontrou no teatro. A gente associava muito ela à beleza. Mas não era só isso, não. Eu acho que ela foi se construindo. E também o repertório foi crescendo. Ela chegou até o quarteto. Chegou a Quem Tem Medo de Virginia Woolf, que ela fez muito bem. Isso aí é um velho ritual, tão velho quanto o ato. Eu gosto do jeito que você mexe. Eu também gosto muito do jeito que você mexe. Eles gostam do jeito que eles se mexem. É bom isso, né? Estou muito espantada de Jorge não ter te dado a versão dele. Eles não são uma gracinha. Pois não deu. É surpreendente. Por quê? Ele nunca deixa de falar. Basta ter uma oportunidade. E, no entanto, você vê... É uma história tão triste. Qualidades horríveis você tem, hein, querida Marta? É mesmo? Você ia ter vontade de chorar. Qualidades nojentas. Triste assim? Cuidado, não dá corda a ela. Me dá corda. Eu tô te avisando, não atiça ela. Ele tá avisando, hein? Não me atiça. Eu ouvi o que ele disse. Conta mais. A princípio, se dissesse, é uma pessoa leviana, uma engraçadinha, né? No sentido de ter uma graça, mas não era, não. Ela foi se construindo, como eu te disse, e chegou a Navalha na Carne, que ela fez muito bem. Que estava proibidíssimo, censurado. E realmente, para fazer, ela teve que, palavras dela, que ela foi ao ministro Gama, né? Ela ia lá toda e pedia liberação, E ele dizia, não dou a liberação, pedia a liberação, não dou a liberação. Um ato de coragem, foi uma virada que ela deu, né? Não foi permitido a representação, ela disse, vamos fazer lá em Santa Teresa, na minha casa. E foi um sucesso tão grande que parece que ela repetiu. O filho se cansou de tantas vezes que ela pediu, ele deu a liberação e não só. Ele falou, a senhora vai ter vergonha dos seus amigos quando eles virem esses palavrões que a senhora vai ter que dizer em cena. Aí ela, não sei se foi nessa hora, depois ela respondeu, é muito necessário, é uma chaga social que nós estamos mostrando
E o artista tem que ter liberdade para criar, e ele criou um assunto que só podia ser falado dessa maneira. E foi uma maravilha. Cécio disse para mim, mãe, essa peça que você devia fazer, eu digo, faz. Primeira vez que eu fazia uma coisa sem menor charme, nem glamour, nada. Por que esse Dostoiévski, sei lá, todos os russos e mais o vídeo, o Zola, mostraram essa miséria que existe, e puderam falar e se expressar? E por que aqui iam proibir o Plínio Marcos de expressar aquilo que existe, que na linguagem daqueles que falam isso? Apareceu Vicente Cesso, com Sérgio Brito, me convidando para fazer uma novela. Eu digo, não, eu já fui convidada para novela, eu não quero, não. Aí me deram o elenco era a Fernanda Montenegro, o Sérgio Brito. Eu digo, bom, se é bom para essa gente toda, por que foi bom para mim? E eu fui fazer pela primeira vez uma novela na Excelsior, Sangue do Meu Sangue, foi uma coisa que me deu o prêmio Meu Roquete. Então, já estamos a sós. Do que se trata? Eu vou ser objetiva. Eu quero que você solte Lúcio Rezende. E decidi agora, minha carreira vai ser televisão. E fui convidada pela Globo e aceitei. Foi Pigmalion 70. Eu fiquei na Globo contratada por 3, 4 novelas, para chegar à conclusão de que era muito agradável ficar fazendo porcaria. Então eu voltei a fazer teatro com meu filho aí. Começamos a fazer uma coisa ou outra. A televisão me chama para uma novela de Gilberto Braga. Foi a melhor coisa que eu fiz. É claro que eu tô furiosa com você. Parece criança. Agora, pertinho da festa do seu aniversário. Ô, bebezão, você não sabia que eu tô organizando a festa mais bonita da cidade pra você? Estela foi meu melhor papel. Profissional. E agora o homenageado Estela foi alguma coisa que eu interpretei com o mesmo interesse que eu fiz filme e teatro. Tá sabendo? Você sabe do que mais? Eu tô sem paciência com você. Não vou ficar aqui dentro fazendo companhia, coisa nenhuma. Vamos embora. Adeus. Adeus, meu jardim tão lindo, frágil. Em 2001, o Elcio Nogueira Seixas e o Renato Borg, meus amigos maravilhosos, me convidaram para fazer o Jardim das Cerejeiras com ela. E aí, ali, nasceu uma relação mais bacana de teatro. Um personagem difícil, a Liuba, né? Uma personagem que sofria muito, uma personagem dolorosa, que toda atriz é um desafio. Foi um ano de experiência com ela. Ali eu conheci a atriz de teatro, conheci a força que ela tinha como atriz, o compromisso com o teatro, a inteligência, o bom humor, as noitadas, os vinhos, os papos. E depois, em 2005, teve uma experiência muito diferente, mas tão forte como o Jardim das Cerejeiras, no sentido teatral, que foi um reencontro dela com Fauzi Arap. Né? Eles tinham feito a Navalha na Carne. 30 anos depois, ela quis fazer a peça do Fauzi Chega de História, que era uma peça política, anárquica, de uma professora aposentada que ganhava os seus parcos R$400 de aposentadoria por mês para se sustentar. Então, essa professora de História começava a acabar com o Brasil no primeiro parágrafo da peça. Ela já acabava com o Brasil, acabava com a colonização brasileira, acabava com o jeito que a política brasileira sempre foi conduzida. Foi uma loucura, cara. Uma batalha dela para fazer esse texto, uma batalha para fazer bem. E uma das características que eu via muito na Antônia como atriz era a simplicidade. Ela queria buscar o simples, o objetivo. Ela queria buscar o mais sincero, num trabalho de construção, para chegar nessa simplicidade, nessa professora aposentada que usava uma touca na cabeça, que estava se despojando da beleza,
Então foi um trabalho para ela que eu, digamos assim, de desconstrução. Teve uma senhora que me disse assim, ai, eu gosto tanto de assistir você, tão sofisticada. Agora acabou a sofisticação. E o coroamento desse trabalho foi os céus. Quando a gente chegou nos céus, ela e o texto do Fauzi deram todo o recado que ela queria dar. Aí foi catártico. E ali a peça aconteceu, porque as pessoas falavam durante, gritavam, aplaudiam em cena aberta, se identificavam, falavam, é assim mesmo, tá certa, não paga, na minha casa também é assim. Aí ela me falou, que eu acho que a coisa mais legal de lembrar, que foi a experiência teatral mais importante da vida dela. Eu acho que realmente os meus personagens que me ajudaram a viver. Eu tinha um sonho de menina de fazer cinema fora do Brasil, sobretudo Hollywood. Que deslumbramento que era. E eu troquei isso por uma coisa mais vital. Eu gosto muito de sair de mim para fazer outra pessoa, outro personagem. Eu que casei 3 vezes, mais do que acertar com o marido, o que eu gostei mesmo foi de acertar com as minhas personagens. Eu acho que eu vivo mais intensamente quando eu estou no palco.